Olá, galerinha! Para quem não me conhece, sou Tiziane Brito e hoje eu venho falar um pouquinho de Yin e Yang. Lembrando que já tem 2 vídeos no canal de Yin e Yang e é legal assistir os dois. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os dois antes desse. Esse eu vou falar um pouquinho sobre Yin e Yang, mas já dos seus desequilíbrios e como que a gente encara isso na medicina chinesa para tratar. Afinal, o Yin e o Yang são o equilíbrio do corpo e o desequilíbrio de Yin e Yang que vai gerar disfunções, desequilíbrios fisiológicos, doenças, patologias, tá? Então, eu fiz aqui, improvisei 2 copinhos de água para vocês entenderem como que o Yin e o Yang podem funcionar no nosso organismo, já que dependemos dos dois, né? Então, a gente vê o Yang na parte superior do corpo, o Yin na parte inferior, o Yang no Qi, o Yin o sangue, porém o sangue não existe sem o movimento, que é o Qi, que é o Yang, quer dizer, o Qi move o sangue, o Yang move o Yin, e o órgão é Yin, a víscera é Yang. Então, assim, vocês vão vendo que nada, não se sobrevive só com um dos dois. O equilíbrio relativo é essencial. Relativo porque tem momentos mais Yang e tem momentos mais Yin, assim como o dia e a noite, né? Por isso eu digo relativo. Então, eu vou explicar aqui num copo d'água para ver se a gente consegue entender um pouquinho esse fundamento principal da medicina chinesa. Bom, pessoal, aqui como vocês estão vendo, 2 copos de água representando o Yin e o Yang em equilíbrio, tá? Os dois estão aqui, vou encher mais um pouquinho esse daqui. Os dois estão aqui bem na marquinha da etiqueta. Então, isso me traz equilíbrio. Esse é o equilíbrio que a gente tem que ter no organismo. Existe uma variação de Yin Yang no decorrer do dia, no decorrer do tempo, porém, um equilíbrio sempre relativo. E como que a gente vai, por exemplo, encarar um excesso de Yang? Eu tenho lá o excesso de Yang. Eu até falei no vídeo de acne sobre bastante calor no sangue, calor no fígado e até em outros órgãos, dependendo, lógico, da avaliação. Então, um excesso de calor seria um excesso de Yang, certo? Então, o que a gente faria na medicina chinesa aí para diminuir esse Yang? A gente tem pontos na acupuntura que tira calor, tem alimentos frescos e frios que a gente pode estar indicando para a pessoa para diminuir esse calor. Tem ervas medicinais, fitoterapia, que podem estar diminuindo esse Yang e voltando então ao nosso equilíbrio de Yin e de Yang, certo? Bom, agora eu tenho o excesso de Yin. O que o excesso de Yin, ele tá mais assim relacionado ao frio, à umidade, né? E a medicina chinesa também traz aí alimentos quentes, alimentos mornos, fitoterápicos, ervas medicinais, que vão equilibrar esse frio aqui. Eles vão trazer o Yin aqui para o seu equilíbrio. Quando a gente está com frio, por exemplo, a gente não toma um chá de gengibre, de canela, para retirar esse frio interno. Então, é um exemplo, né? E na medicina chinesa, a gente tem, por exemplo, o Mo Sha Bustão, que é o aquecimento dos canais. Então, a gente vê aqui desbloqueando muitas vezes, né? Retirando umidade, frio, estagnação, que o frio congelante, ele causa dor. Então, geralmente tem estagnação. Então, a gente vai fazer esses tratamentos para equilibrar o Yin. Porém, eu não tenho só o excesso de Yang e o excesso de Yin. Eu tenho aqui a falta do Yang, mas o meu Yin
Desculpa aqui, tá, gente? Meu yin tá equilibrado. O meu yang tá deficiente. Isso que a medicina chinesa traz pra gente. Então, o meu frio, ele não tá em excesso. Aqui eu preciso de mais yang. Então, eu vou fazer o quê? Na acupuntura a gente tem aí pontos, tem maneiras de trazer aí esse yang mais fortalecido, tá? E vamos trazer ao equilíbrio de novo. Da mesma forma que eu tenho o yang, às vezes, lá em deficiência, eu tenho o yin em deficiência, porém o yang em equilíbrio. Então, quando eu tinha o excesso de yang, eu tinha calor, mas aqui que eu tinha que diminuir. Quando eu tenho o yin muito fraco, eu posso sentir calor, mas porque aqui tá fraco. Diferente de quando eu tinha o yang exacerbado e tinha que sedar o yang, vamos dizer sedar, tá? No geral. Aqui eu tenho o yin deficiente. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que nutrir o yin, geralmente com alimentos, tá, gente? Uma deficiência. Eu vou nutrir o yin. Por isso que tem a dietoterapia chinesa, fitoterapia chinesa, recomendações de alimentos diários, chás, para manter o equilíbrio, tá? Então, quando a gente fala evitar alimento ou comer tal alimento, a gente está falando disso. Então, a gente tem que entender o mais importante, é que um calor ele pode ser por excesso de yang, nesse caso eu teria que sedar o yang, diminuir o yang, ou por diminuição do yin. Nesse caso o tratamento seria o quê? Nutrir o yin. Olha como duas coisas que parecem parecidas, mas são diferentes no tratamento, tá? Assim, vice-versa, né? Então, se eu tiver um excesso de yin, eu tenho que sedar o yin. Porém, se eu tiver lá, aqui eu tenho excesso de frio, mas às vezes eu tenho excesso de frio porque o yang tá muito pouco. Então, eu tenho que fortalecer o yang. Eu tenho pontos para tirar calor, eu tenho a moxa bustão para tirar frio e umidade. Tenho pontos aí para fortalecer o yang. E lembrando que o próximo vídeo de 5 elementos eu vou falar um pouquinho sobre o yin e o yang dentro de cada elemento, dentro de cada órgão. Beijinhos de luz a todos, espero ter ajudado um pouquinho.